Senhor Deus e Pai, oramos agradecidos a Ti por esta rica oportunidade. Espírito Santo, guia-nos ao longo desta aula, fala-nos, ministra-nos, glorifica o Teu nome, abre nossa mente, nossos entendimentos, ministra poderosamente os nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, mais do que ontem, amarmos com desespero a tua santa escritura, a tua santa palavra, porque temos sede e fome da mesma, temos sede e fome da tua presença e, consequentemente, só podemos nos saciar, alimentando-nos mais e mais da tua palavra. Guia-nos ao longo desta aula, que a tua bênção nos oriente em tudo, teu Espírito Santo nos fale e que possamos, ó Deus, sair alimentados após o transcurso desta aula. Glorificado, exaltado, maravilhoso seja o teu santo nome. Tudo colocamos aos teus cuidados e pedimos pelos alunos que ainda não chegaram, que possam chegar em paz e segurança, e se não, alguns não chegarem, que a tua mão possa dar vitória em todas as suas dificuldades e problemas. Obrigado, oramos, agradecidos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jonathan acabou de entrar, mas daqui a pouquinho ele já vai estar ali bonito no planeta aparecendo. Tá chegando, irmão Ricardo. Isso, Jonathan já está na área, só está fazendo os ajustes. Tá chegando, vamos ver aqui. Tá lá o rapaz bonito no planeta, irmão Ricardo, eu sou suspeito. Paz do Senhor, irmão Ricardo. Passou, tudo bem? Isso, saudades da sua pessoa, né? Que ficou uma lacuna desse tamanho com a sua ausência e da sua digníssima. Sua digníssima está aí por perto, né? Com certeza. Sim, tá aqui. Maravilha. Não pode ficar sem a sua digníssima, não, senão o negócio fica estranho, né? O negócio fica estranho. Perfeito, meus irmãos. Vamos dar início à nossa aula. Estamos na página 4, terceira aula de Hermenêutica e Exegese 1, terceira aula, isso mesmo. Irmã Monique, a apostila chegou às suas mãos já? Não, pastor, eu ia falar isso com o senhor, não chegou ainda, mas eu creio que deve ser Estranho por causa. demais. Não era É, suposto. Oh, eu oh, tentei eu até me... fazer assim, né, eu vi lá, mas eu tenho que fazer o zoom no telefone, né, para eu poder. A senhora tem essa é, desvantagem que a senhora está usando ainda telefone. Se a senhora tivesse em mãos ainda, não sei, as suas condições, a sua dificuldade de ter o laptop, seria Não, eu bem tô com o melhor laptop, só que eu tenho que. Eu já tô configurá-lo. com. Exato aqui. Eu fui na loja, comprei e tudo, só que eu tenho que configurar. Não sei configurar. Tentei Não, ver a senhora lá. não conhece ninguém, a senhora não conhece ninguém que poderia ajudá-la na configuração? É fácil, é muito fácil, fácil Pois é, demais. eu tentei ver aqui nos grupos uma pessoa. Eu vou ver se amanhã eu vou na loja para tentar ver se o cara lá configura para mim ou ele me dá um help assim, mais ou menos para mim poder, porque eu já abri, já fiz tudo, só que tem que configurar, Sim, botar sim, é necessário. configuração. Se a senhora Exato. não configurar, se a senhora não configurar, fica complicado, confesso. Não, mas eu acredito que essa Então, semana a senhora já vai resolver isso e eu acredito que a sim, sua apostila deve estar parada por causa também do tempo, né? sim, Tem essa questão, né? Com essa neve, eu acredito que a distribuição de correspondência aí na sua área ficou infelizmente complicada, né? exatamente. Mas tudo vai se resolver, né? Sim, Você vai sim, 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 conseguir sim. configurar o seu computador e já vai ter a Sim, sua apostila, se Deus quiser, né? São sim. situaçõezinhas que infelizmente acontecem contra a nossa vontade. Em nome de Muito bem. Jesus. Obrigado, minha irmã, obrigado. Página 4, estamos falando das diferenças básicas entre a hermenêutica e a exegese. Estamos ali naquele parágrafo da página 4 que diz: a exegese é uma aplicação dos princípios da hermenêutica à compreensão do significado que o autor pretendia dar. A teologia bíblica, olha que interessante, a teologia bíblica organiza os significados de uma forma histórica, enquanto que a teologia sistemática dispõe esses significados
em uma forma lógica. Isso quer dizer que existem diferenças entre essas duas teologias? Sim. A teologia bíblica em si, ela é uma teologia mais geral. Ela estuda a Bíblia dentro de um panorama mais abrangente e ela procura organizar, não é, a palavra de Deus dentro de uma linha seguida no tempo, na linha do tempo. Por isso que chama-se forma histórica. Já a teologia sistemática é diferente. Ela estuda a Bíblia por assuntos, por temas. Exemplo, doutrina da salvação, soteriologia, doutrina da pessoa do Senhor Jesus Cristo, cristologia, doutrina do pecado, amartiologia, doutrina das últimas coisas, escatologia e assim por diante. Mas isso é importante sabermos porque a hermenêutica bíblica joga um papel importantíssimo nessas duas visões ou duas vertentes do estudo das Sagradas Escrituras. E essas duas vertentes, repito, é o estudo da teologia bíblica e o estudo da teologia sistemática. Em resumo, a hermenêutica expõe os princípios de interpretação. Então, tudo ligado a interpretar corretamente a Bíblia Sagrada está conectado à hermenêutica. Já a exegese aplica-os a buscar o sentido do texto. Creio que vocês se lembram que nós falamos de alguns textos na aula passada que são, infelizmente, mal interpretados. E por que são mal interpretados? Número um, porque a grande maioria desconhece os mecanismos básicos de funcionamento da hermenêutica bíblica. Aliás, não apenas conhecem, desconhecem a existência desta ciência bíblica. Segundo, havendo desconhecimento da hermenêutica, é lógico que também haverá um sincero desconhecimento da exegese. E aí a tendência, a inclinação para a exegese, ou seja, a minha própria interpretação do que eu estou lendo, ela é gigantesca. E não se assuste, como alguns de vocês ficaram um pouco impactados e surpreendidos, não é de surpreender hoje ouvirmos diferentes interpretações sobre o mesmo texto bíblico, que não deveria ser. Né? Todo texto bíblico deveria ter uma única, uma uníssona interpretação, que é considerada correta dentro, né, dos moldes ensinados pela hermenêutica e pela exegese. Vamos avançar agora um pouquinho para os princípios elementares da hermenêutica bíblica. Nós até aqui viajamos de uma maneira bem panorâmica, né, como abrangente, para conhecermos um pouquinho as diferenças entre hermenêutica e exegese. A partir desse exato momento, vamos então entrar nos princípios de funcionamento. Como conhecer esses princípios e como aplicá-los de forma correta. Vamos lá. Princípios elementares da hermenêutica bíblica, parte 1. Convém, obviamente, conhecermos os requisitos que o hermeneuta ou intérprete das Sagradas Escrituras necessita possuir para o exercício de um eficaz, equilibrado e proveitoso trabalho. Ali está o nosso irmão bereano, Arthur Xavier. Rapaz, senhor Saudades da sua pastor, pessoa. Não nos abandone, Arthur, por favor. estamos de volta. Sem o Arthur, nos sentimos órfãos de pai e de mãe. Que isso, pastor, bondade sua. Seja bem-vindo, né? Sempre fica uma lacuna quando um aluno não pode estar conosco, mas muito alegre, muito feliz. Eu acho que a neve teve um lado bom, né? Segurou muita gente em casa. Segurou. Não tem jeito, né? Graças a Aqui na Deus. Flórida ainda não temos essa experiência e talvez nunca vamos tê-la, né? Só se ocorrer um fenômeno gigantesco a nível global. Mas deixa quieto, não vamos tocar nesse assunto agora.
que isso é coisa de escatologia. Vamos voltar então aos princípios elementares da hermenêutica bíblica. Convém, obviamente, página 4, conhecermos os requisitos que o hermeneuta ou intérprete das Sagradas Escrituras necessita possuir para o exercício de um eficaz, equilibrado e proveitoso trabalho. Ou seja, há necessidade de que a pessoa que está estudando a maneira correta de interpretar o texto bíblico tenha ela requisitos espirituais, requisitos básicos, sem os quais fica humanamente impossível um estudo dedicado e proveitoso. Vamos conhecer então esses requisitos básicos. Primeiro, tem que possuir espiritualidade. Ser um homem convertido, ou uma mulher convertida, né? Ser um homem de oração, uma mulher de oração. Ter consigo o Espírito Santo, ele dentro de nós, não cabe dúvidas, ele é o supremo intérprete. Ser um leitor assíduo e atento a toda a palavra de Deus. Hoje tem um grande problema, até mesmo de obreiros, e por que não dizer pastores. Não são leitores assíduos. O que quer dizer leitor assíduo? Está lendo constantemente, 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 constantemente. Não apenas ser um leitor constante. Eu sei que por uma questão de cultura e de formação do nosso povo brasileiro, e não se ofenda por assim dizê-lo, porque isso é uma realidade que temos que encará-la de frente, e como ela é uma realidade que às vezes toca a nossa porta, nós temos que batalhar para reverter um pouco essa realidade. O povo brasileiro, por formação cultural, tem dificuldades de ser um bom leitor. É curioso isso, né? É uma questão de história, de cultura, de background, ou seja, temos que olhar lá para trás. Por que o povo brasileiro não é dado a ser um povo tão dedicado à leitura? Tem N fatores, eu não vou entrar aqui em detalhes. O que pesa muito é que o próprio governo, né, as autoridades, não criam motivação, não criam estímulos, não investem, não é? Tanto na educação como na questão da leitura. Eu estava lendo há coisa de 8 meses atrás uma pesquisa da Unesco, que ela é bem confiável, os países do mundo que mais leem e menos leem. Eu fiquei surpreendido. Você sabe qual é o país do mundo que mais lê por proporção de livros por mês? Ou seja, um habitante desse país lê em média 31 livros por mês. Eu fiquei impressionado. Você tem ideia qual é o país? E a gente parece despreza em olhar para esse país que hoje está se tornando uma, vamos dizer, potência, não digo econômica como deveria, mas importante no cenário internacional. Alguém tem ideia? Qual é o país do mundo que hoje mais lê? E é Coreia estrangeiro, do não, Sul? não. Índia. Índia? Índia. A Coreia do Sul está em quarto lugar. Um indiano Estou. lê em média 31 livros por mês. Segundo país, Noruega. 27 livros por mês consome um norueguês. Terceiro país, Dinamarca. 24 livros consome um cidadão dinamarquês. Quarto país, Canadá. 22. Quinto, Coreia do Sul. 20 livros. Sexto, Reino Unido da Grã-Bretanha, 17 livros por mês. Sétimo, Espanha, 15 livros por mês. Basta ir no Brasil. O Brasil não entra. Estranhíssimo. Brasil não entra. É uma categoria de 1 a 30. E o Brasil não está nem nos 30. E o Brasil está na lista dos países que menos leem. Alguém tem ideia do número de livros que um brasileiro lê por mês? Algo que me angustiou, falo com tristeza. O irmão Kels fala dois.
mas na verdade são quatro. Quatro. O Brasil está em quarto lugar no planeta, com a taxa de 4 livros por cada habitante por mês. É um dos países que menos leem. Mas, como eu já falei, aí tem vários fatores implicados, fatores históricos, fatores culturais, e infelizmente o governo brasileiro é o que pesa muito, porque não investe, não motiva, não. Enfim, e isso traz, claro, problemas no aprendizado em todos os sentidos, tanto a nível secular, não é? Nas universidades, nas escolas, como também nas igrejas, não é? O alfabetismo bíblico ainda é muito baixo no meio das igrejas brasileiras. Não sei se vocês já fizeram uma pesquisa. Aqui nos Estados Unidos, a comunidade hispana lê muito mais a Bíblia Sagrada do que os brasileiros. Eu tinha uma ideia vaga, mas depois que eu lancei mão de uma pesquisa segura, eu fiquei impressionado. O hispano lê 40% mais do que o brasileiro a Bíblia Sagrada. Claro, o americano tá no top, mas o hispano consegue dedicar-se muito mais. Mas vou repetir, são Uau. fatores adversos, complicados, mas nós podemos reverter, não é? A Oh, médio e longo prazo esta estatística. Depende de cada um de nós. Entendo, por exemplo, nós que estamos aqui batalhando para estudar a palavra de Deus, seremos um dos alguns brasileiros que vão reverter ou ajudar a reverter um pouco este quadro que é, sinceramente, preocupante. E a gente vê isso pela qualidade do conhecimento bíblico que temos tanto nas igrejas como nos obreiros. Não falo isso por menosprezo e muito menos por desprezo. É que, infelizmente, a educação cristã tem sido relegada, não é? A segundo, terceiro, quarto e quinto plano. Isto é, não é prioridade hoje nas nossas igrejas brasileiras educar. Tem tudo nas igrejas que como estou tido como prioridade, mas educar, cheguei a essa conclusão. pastor, eu queria Não, não. perguntar uma coisinha para o senhor, que o Faça, minha senhor irmã. estava, desculpa cortando o senhor, o que o senhor comentou aí agora é que a leitura, né, da palavra tem que seguir só um foco, tem que ser a mesma palavra, não foi isso que o senhor falou? Acabou de falar algumas horas atrás? A A interpretação, na verdade, interpretação. ela deveria ser única da parte de todos que leem a Bíblia. Deveria, mas infelizmente não é, devido à falta de interesse na leitura, começa por aí, devido à falta de preparo para conhecer os mecanismos corretos de interpretação e uma falta de uma estrutura educacional que motive os cristãos a lerem e a estudarem mais a Bíblia. A senhora entende? Uma igreja, quando tem um programa educativo, é normal. Por exemplo, eu convivo até hoje com batistas, metodistas e presbiterianos. Por quê? São perfeitos em nada, mas são as denominações que mais investem na educação cristã. Conversa com um batista, com um presbiteriano, com um metodista. Não são perfeitos em nada, mas na educação cristã eles nos deixam assustados. É como nós pentecostais estivéssemos 80 anos atrás deles, entende? Então, Então, é uma então questão. essa que o senhor falou, essa questão da interpretação teria que ser uma só, não várias diferentes Não, interpretações. deve ser, deve. Ó, Infelizmente é um deve fato ser, que. Mas não acontece isso. Eu sim. vou lhe dizer com muita humildade, era até metade dos anos 90. Por quê? Eu conheci Jesus há 55 anos atrás. Em agosto agora eu vou completar 56 anos no Evangelho, né? Conheci Jesus quando eu tinha 10 aninhos de idade. Então, de lá para cá, eu tenho visto mudanças dramáticas no meio evangélico. Algumas boas, sem dúvida, e outras ruins. E a pior de todas é o desprezo ao investimento, ao estudo e leitura da palavra de Deus. A coisa começa a complicar por volta de 1995, 1996. Cai muito, cai demais. Nas escolas dominicais no Brasil, lembro-me como hoje, eu participava das Assembleias de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, e ainda que eu sempre fui membro das Assembleias de Deus no Brasil, impressionante.
essa matéria de hermenêutica e exegese era ensinada nas escolas dominicais. Eu tenho 276 revistas aqui no meu arquivo, guardadinhos, dos anos 70, 80 e 90, só falando de hermenêutica e exegese, porque isso era normal nas escolas bíblicas dominicais. Sim. Falar desse assunto hoje, uf, o povo É, ficava. mas aqui também, assim, eu tiro por mim. Eu fui batizada aqui nos Estados Unidos. E eu Eu, vejo, e eu vejo que aqui, ah, estudando agora, né, começando a estudar, até antes de estudar mesmo, eu já ouvi coisas que eu não concordava, que mesmo eu sendo uma leiga, né, da Bíblia, né, uma nova convertida, eu não concordava com algumas interpretações, e agora estudando eu vejo que aqui também peca sobre isso, não é só o Brasil. infelizmente, mas aqui, porque por ser um país que recebe um grande, entende, gigantesco número de imigrantes, é normal que o imigrante vai dedicar mais o seu tempo o quê? Ao trabalho. É uma coisa um tanto automática, como compreende? Ele vai dedicar muito tempo ao trabalho, à sua sobrevivência, a ter uma boa qualidade de vida com a sua família, e outras prioridades vão ficando para trás, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, entendeu? Então, a América tem um lado positivo que dá boa qualidade de vida, sem dúvida, mas cria alguns obstáculos e sacrifícios para quem quer investir no estudo das escrituras ou em qualquer outro tipo de estudo, entende? Mas eu aprendi com meu falecido pai. Quem quer, corre, persegue e agarra. E isso é verdade. Quem tem vontade de atingir um objetivo pode ter 1 milhão de dificuldades no meio do caminho. Corre e pega e agarra. E é verdade. Aqui é tudo com muito sacrifício, sem dúvida nenhuma. Se alguém pensa que viver na América é um mar de rosas, está totalmente equivocado. Aqui você vive dignamente, é verdade. Mas o sacrifício chega a ser dobrado ou triplicado. E, sobretudo, para se manter firme nos caminhos do Senhor. Eu falo isso pra não é para desanimar ninguém. É porque nós somos realistas, né? E como realistas, temos que aprender a contornar como cristãos tendo o Espírito Santo como nosso guia, a melhor forma de nós superarmos as dificuldades. Vamos lá. O estudo das Escrituras, número 2. Então, o primeiro elemento, o primeiro requisito para um bom intérprete das Escrituras é a espiritualidade. Não é ser um leitor assíduo e atento a toda a palavra de Deus, e ser um homem que ande e caminhe com Deus. O estudo das Escrituras. Como é importante, gente, e como eu fico triste que eu vejo pouca gente estudando a sério a palavra de Deus. Para uma sã exegese não é suficiente a leitura simples e devocional. Muitos são ensinados a só fazerem uma leitura simples, uma leitura devocional, mas isso não é o suficiente para o nosso crescimento espiritual. Faz-se necessário, olha só, letra A, um estudo contínuo, sistemático e coordenado da Bíblia, no qual o intérprete aplique a mente e o coração para entender e aprender o que Deus estabeleceu a sua palavra. Vou dar um exemplo prático. É muitíssimo normal, repito, muito normal. Aqui nos Estados Unidos, as igrejas brasileiras, ainda que eu repito, eu tenho convivência com igrejas hispanas e americanas, mas o grosso que eu tenho convivido são com as igrejas brasileiras. Mas é muito normal que quando a pessoa se converte aqui nos Estados Unidos, claro, tem algumas igrejas aquela preocupação de fazer algo que a Bíblia ensina, discipulado. Então se dá um discipulado. Amém. Bendita é a igreja, graças a Deus, que está preocupada em preparar o novo convertido. Outras não estão nem aí. Entende? Parece que entra a mesma quantidade e, por não ter aquele cuidado, estão se retirando. Mas as igrejas que têm discipulado, algumas delas orientam seus membros a como ler corretamente a Bíblia Sagrada. Entenda o que eu vou dizer, não é uma crítica, é uma observação. O mais normal nesses cursos de discipulado é levar o novo convertido a ler a Bíblia assim, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ou seja, uma sequência como mostra nas nossas Bíblias. Mas essa não é a leitura correta. A leitura correta deveria ser uma combinação do Novo com o Antigo Testamento. Por quê? Escute essa.
O Antigo Testamento tem 39 livros, concordamos? E o Novo, 27. Dos dois testamentos, vamos ser sinceros aqui com a resposta desta pergunta que estarei fazendo. Qual dos dois testamentos ele é mais prático de compreendê-lo, de ter uma rápida assimilação? O Antigo ou o Novo Testamento? Novo Testamento. Sempre, sempre. Porque o Novo Testamento trabalha com narrativas sequenciais, em alguns casos, na maioria dos casos, apresenta histórias e apresenta ensinos bem práticos e objetivos, que são as doutrinas bíblicas. Já o Antigo Testamento causa-nos dificuldade. Por exemplo, quando você começa a ler o livro do Gênesis, você pensa que ele segue uma sequência na linha do tempo. É o que se pensa. Mas vai chegar numa parte do livro que o livro, ele vai e volta no tempo. Não sei se alguém já percebeu isso, se fez uma leitura atenta do livro do Gênesis. Ele começa fazendo uma sequência na linha do tempo. Tudo bem, está perfeito. Capítulo 1º, capítulo 2º, capítulo 3º, chega no 7, que é o dilúvio. Mas a partir do capítulo 9, 10 e 11, aí o negócio complica. Porque ele vai e volta na linha do tempo. Anote, a partir do capítulo 11 do livro do Gênesis, a narrativa ela não é linear, sequencial na linha do tempo. Aí você vai perguntar, qual é a razão? É fácil. Quem escreveu o livro do Gênesis? Moisés. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí a segunda pergunta: Moisés estava presente dentro dos acontecimentos narrados nos 50 capítulos do livro do Gênesis? Não, ele não estava presente. 40% do livro do Gênesis, Moisés recebe revelação. Opa! Revelação. 40%. 60% Moisés levanta documentação a título histórico. E mais uma combinação também de revelação. Uau! Professor, Sim, eu tinha preparado nisso, que eu acho interessante que muita gente usa essa narrativa de ida e volta para poder fazer teorias que não existem. Igual, por exemplo, para dizer que Adão teve uma primeira mulher. Por quê? Quando a gente vai ler o livro de Gênesis, Gênesis 1, 27, fala, né? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Porém, só no capítulo 2, do versículo 18, que vai descrever a narrativa a criação da mulher. Porém, o que a gente exatamente. entende é o seguinte, quando a gente, né, vai ler mais a fundo, a gente entende que Moisés faz uma introdução do tema e depois ele entra a fundo naquilo. Aí as pessoas, em vez de entender assim como eles entram nessa teoria de que Adão teve uma mulher antes, que aí não deu certo, não sei o quê, e depois Deus criou Eva. Totalmente errado, E, né? irmã Gleice, eu não posso ficar quieta, eu não posso ficar indiferente ao que a senhora está colocando. Parabéns, irmã. A senhora usou um dos princípios da hermenêutica chamada análise pelo contexto remoto imediato. 40 pontinhos para a senhora, por favor. Oh, meu Deus, olha. Irmã Thank you so Gleice, much. não, irmã Gleice, todos podem participar, sem nenhuma, com toda a liberdade, mas olha, irmã Gleice, abriu o holofote aqui agora. Ó. Peguem a unção da irmã Gleice, que vocês vão bem. Essa é uma das dificuldades, irmãos, da leitura da Bíblia e do estudo da Bíblia. Como não se ensina como se deveria ler a Bíblia, então muitos começam a ler a Bíblia e acabam frustrados. Então, qual seria a leitura correta para o novo convertido? Fazer uma combinação de textos entre o Novo e o Antigo Testamento que falassem do mesmo assunto. Isso chama-se leitura por correlação de assuntos. Nós temos uma tabelinha, se houver interesse de alguns de vocês, eu posso depois postar no grupo, é bem interessante. Você pode ler a Bíblia em um ano, mas lendo de forma assim, olha, um grupo de capítulos do Antigo Testamento
aliás, do Novo relacionados com o Antigo. E na medida que você vai lendo todos os dias, os 365 dias, você lê toda a Bíblia, mas conectando o quê? Assuntos comuns que estão no Novo e no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento, você já observou, é o cumprimento de tudo que foi colocado no Antigo, salvo algumas situações que não aparecem no Novo Testamento, mas praticamente 95% do Novo Testamento é o cumprimento do que está ensinado ou colocado no Antigo Testamento. E, sobretudo, as profecias, que é o mais difícil, gente. Hoje as pessoas têm 10.000 interpretações sobre a profecia, por quê? Porque não a entendem nem no Novo, não sabem interpretá-la nem no Novo, e pior ainda, os princípios de interpretação no Antigo Testamento. Bom, continuando aqui, né, a letra B, este estudo deve ser profundo. Letra C, este estudo, o estudo que devemos fazer, deve estar isento de autoteologia. O que é autoteologia? O que eu acho, o que a mim parece, o que eu entendo. Irmãos, na Bíblia não tem essa de eu acho, eu entendo, não. Tem que ser é ou não é. Se a gente não souber o que é, temos que estudar para saber o que vamos pregar e ensinar. Ah, mas o irmão tem unção na pregação. Não vamos confundir unção com preparação. As duas coisas juntas trabalham bem melhor. Sei, entendo e conheço pessoas que só têm unção, mas nada, zero de preparação. Mas como estão mencionando a palavra de Deus, é claro que Deus ali e acolá vai honrar a sua palavra, isso não temos dúvida. Mas o efeito, o resultado esperado não seria ou não será alcançado como se deveria. Virando para a página 5, outro requisito para um bom intérprete das Escrituras é o crescimento espiritual. Olha, Marcos 4,33 nos declara que Jesus lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender, ou seja, conforme a capacidade de compreensão dos ouvintes. Quando você ensina a palavra de Deus, você tem que ter delicadeza em saber para quem você está falando. Ensinar para crianças não é o mesmo que ensinar para adultos. Alguém concorda comigo? Ensinar para crianças não é o mesmo que ensinar para adultos. Eu posso ensinar, por exemplo, um texto cheio de teologia para crianças? Posso. Porém, numa linguagem que alcance a mentalidade das crianças, de uma forma suave, equilibrada e, ao mesmo tempo, profunda. Requer mais esforço, requer mais trabalho, requer mais dedicação? Não cabe dúvidas. Quem é chamado por Deus para ensinar crianças, eu acho lindo, maravilhoso, porque tem que ter pedagogia, tem que ter estratégia, tem que ter, claro, o conhecimento bíblico, a unção e a metodologia. Do contrário, cai no fracasso. De que adianta tentar ensinar crianças se você não tem esses 5 requisitos? Ensinar adultos parece ser uma tarefa fácil, mas também não é, não. É difícil, porque tem pessoas nas nossas igrejas de diversos estratos, ou níveis ou esferas sociais. Tem aquela pessoa que muito mal tem o primeiro grau completo. Tem aquela outra que já tem o segundo grau completo. Já tem aquele grupo de irmãos que tem um nível universitário. Então, qual seria o apropriado? Qual seria o nível da mensagem ensinada ou pregada para transmitir para essas pessoas? O nível mais equilibrado possível que alcance a todos por igual. Para isso, claro, sempre será necessário uma preparação mínima, mínima. Ou seja, se pode pregar e ensinar usando um conteúdo bem equilibrado que alcance a todos de uma vez só. É óbvio que você, às vezes, vai estar num ambiente, exemplo, mais elitizado, que as pessoas são mais estudadas, mais, ou vou usar a expressão,
intelectualizadas. Ali, se você sabe por antecipação, não, você vai estar falando a um grupo de universitários cristãos, por exemplo, né? Já falei várias vezes em várias universidades. Aí você tem que usar uma linguagem a nível do universitário. Alguém já aqui está me entendendo, gente? Se você vai falar a universitários da palavra de Deus, você tem que falar na linguagem dos universitários. Já tive a oportunidade de ministrar a palavra para médicos. Pensa num negócio difícil. De médicos, todo mundo era médico. De todas as categorias. Eu falei, que é isso? Deus está me colocando numa camisa de vara, numa calça estreita, e eu tive um mês para me preparar. Tive que até aprender certo linguajar de medicina, embora que para mim, vamos dizer assim, para a glória do nosso Deus, não é difícil, porque eu também sou enfermeiro formado no Brasil. Então, quando você tem uma noção de enfermaria, você, obviamente, tem uma noção básica de medicina. Então, eu tive que meter, digamos assim, me dedicar a entrar em certos termos obrigatoriamente médicos, para eu, então, alcançar aquelas pessoas com uma linguagem adaptada ao Evangelho, para que o efeito da palavra pregada ou ensinada surtisse com muito mais profundidade. Mas, Mas, repito, professor, sim, desculpa interrompendo o senhor, sem problemas, sem mas problemas. eu já, assim, no Brasil, né, quando eu nem sonhava me converter, né, ao cristianismo, eu já fui em lugares muito humildes, Sim, com sim, pessoas muito humildes, e garanto para o senhor que, olhando e analisando hoje em dia, né, que eu me converti aqui, né, e já vi, né, fui em igrejas, né, e já vi vários pastores pregarem, eu já senti muita unção sem com dúvida. Isso, pessoas humildes, ou igrejas de banco de madeira, yeah, que tipo assim, as pessoas humildes pregavam, interpretavam mais a Bíblia do que uma pessoa estudada, graduada, com faculdade, e 100% muito mais correto isso. unção, Sim, muito 100% mais, correto. sabe, sabedoria, humildade do que um pastor desses, Sem entendeu? dúvida nenhuma. Eu trabalhei como missionário, eu e minha esposa, por 6 anos na Argentina. E dos 6 anos, 4 trabalhamos numa comunidade extremamente pobre no norte da Argentina, uma província chamada Chaco. Pobre, pobre. Pensa numa pobreza e dá medo. E nós trabalhamos com uma comunidade de mais de 4.500 pessoas que não tinham nem o primeiro grau completo, e 30% delas eram analfabetas. Imagina, irmã, você trabalha com uma comunidade de 4, 5 mil pessoas, 30% delas analfabetas. E você tinha que ir ali ensinar a palavra, pregar o evangelho para elas. E foi um desafio gigante que Deus nos deu graça. Tivemos que até em alguns casos, né? Porque eu sou professor de língua espanhola também formado, então eu tive que alfabetizar mais de 350 pessoas por 4 anos ali na Argentina, ou seja, ensinar as pessoas a lerem e escrever em espanhol. Que loucura, pastor, total. Foi um desafio gigante. Então foi um processo, não foi assim uma coisa que aconteceu, bum, de uma vez só. Mas com tudo isso nós podemos aprender que Deus sempre vai abençoar, independente das limitações, né? Como a senhora mesmo citou, irmã Monique. Tem pessoas que não têm nada de estudo, mas têm unção. Mas hoje é o contrário, hoje nós estamos vendo pessoas com unção, mas com muito estudo. Aí entra aquela palavra que Paulo disse: a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, o adequado é ter os dois. Quando não se pode ter os dois, sem dúvida nenhuma, o mais importante é a unção. Porque a unção, na maioria das vezes, ela é tão poderosa que ela vai abrir a mente. E o camarada está dando uma interpretação a nível de um teólogo. Eu conheço um pastor aqui, mora meia hora aqui da minha casa, é um pastor de 84 anos, ele é hispano. Ele não é analfabeto, mas ele é alfabetizado tendo a metade do primeiro grau completo. Você conversa qualquer assunto de teologia com ele, ele vai direitinho na correta interpretação do texto. Aí você me pergunta, ele fez algum curso em teologia? Nenhum. Zero. Impressionante. Mas lê muito a Bíblia. Lê muito a Bíblia. Memoriza de ouvido muitos textos bíblicos. Ele é um leitor atento. Irmãos, que coisa linda. Quando nos lançamos à leitura
e a observação do texto, mesmo não tendo uma preparação teológica, mas tendo a unção, uau, o negócio. Agora, imagina um crente com a unção e a preparação. Se torna uma bomba na mão de Deus. Vocês concordam? Camarada, com a unção e a preparação é uma bomba. Com a unção já é uma bomba, a unção e preparação, então, sai da frente. Que o inimigo tem que dar marcha ré com toda a força. Vamos lá. Outra coisa, humildade. É o que acabamos de mais ou menos tecer essa parte. Muita gente cheio de letra. Ó, nariz lá em cima. E aí, humildade. Fica para trás. Nossa humildade aumenta na exata proporção da nossa real comunhão com Deus. Entenda isso, minha Soberba, irmã e né? meu irmão. Soberba, né? Soberba. Exato. Nós temos uma tendência humana. Escute bem isso aqui. Isso é uma tendência humana. Quanto mais preparados nos encontramos, nos dá aquela sensação que nós estamos por cima das pessoas. É uma sensação humana, mas que ela deve ser repreendida pelo poder de Cristo, porque a palavra de Deus nos ensina o quê? Quanto mais eu cresça, eu tenho que diminuir. Porque quem tem que crescer é ele, não nós. Jesus mesmo ensinou: a quem muito for dado, muito lhe será cobrado. Quem recebe na área do ensino, como nós e tantos outros, você pode entender isso aqui. A cobrança de Deus é pesadíssima. E, sobretudo, o cuidado tem que ser redobrado, sabe para quê? Para não subir aqui, ó. Uau, eu sei mais do que ele, eu sei mais do que ela, eu tô por cima da carne seca, como diz no Rio de Janeiro. É o contrário. Quanto mais eu estou sabendo e aprendendo, mais eu tenho que, ó, diminuir. Do contrário, Satanás me pega de jeito. E vai fazer uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, uma pessoa que vai olhar por cima do ombro sobre o meu irmão que é humilde e não tem nada de estudo. Nós temos que entender o nosso lugar no reino, irmãos. Nós estamos para ajudar a crescer e edificar o corpo, e não a crescermos a nós como seres humanos. Mas isso, repito, é uma tendência humana, e eu vejo isso com muita clareza nos pregadores gospel. Ficam famosos, a mídia está aplaudindo a eles. E eles perdem muito da vestimenta da humildade. Bendito é o pregador conhecido, aplaudido, famoso, que ainda tem a vestimenta da humildade. Se lembra de onde veio. Olha para todos por igual. Eu tenho, não vou entrar em detalhes, amigos que estão aí na mídia, estourando. Não vou citar nomes, né? Muitos desses pregadores famosos que vocês conhecem por aí foram meus amigos de infância na igreja. Chegam aqui nos Estados Unidos, olham para mim, fingem. Eu sou rapidamente isso aqui. Isso aconteceu comigo há 5 anos em Boston. Ei, tá lembrado de mim? Começa a rir. Quem é você? Deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo. Fomos colegas de igreja até os 17 anos. Não sei quem é você, não. Peraí, tu tá dando uma de bobo agora? Não tô gostando disso. Não. E convivemos 10 anos juntos, lado a lado. E o cara se faz de bobo. Não, e ainda tem a pouca vergonha de dizer, não, e agora eu tô por cima. Não te conheço não, meu irmão. Quem é você? Mas um dia, quando esse mesmo indivíduo foi em Hartford, numa igreja em Hartford, agora eu vou colocar contra a parede. E eu peguei ele de jeitinho. Falei, rapaz, deixa de ser bobo. Você pensa quem é? Melhor do que os demais? Não. Eu sou igualzinho a você, com a diferença que você é famoso. Você tem os holofotes da mídia em cima de você. Eu ainda continuo sendo um desconhecido. Pior para você. Eu não, pior, mas melhor para mim. Melhor desconhecido eu fico. Agora você tem problemas. Porque logo, logo, se você não descer do pedestal, Deus vai te fazer descer. Está repreendido. Não está repreendido. É que você aprendeu tanto a Bíblia que se esqueceu do mais importante: saber o seu lugar. E o seu lugar é de servo.
mas você se comporta como Senhor, melhor do que os demais. Nunca mais ele me dirigiu a palavra, mandei mensagens para ele até hoje, mas isso é normal, irmãos, infelizmente, não é? Nós temos que estar conscientes do seguinte: se Deus está te abençoando, se Deus está te usando, se você está estourando aí na mídia, ó, baixa a cabeça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos lá. Humildade. A humildade abre a porta da nossa compreensão da revelação divina. Que a humildade quer dizer o seguinte: eu estou vazio, não tem nada. Aí eu vou ser cheio de Deus. E aí Deus vai me ajudar a entender a sua revelação. Letra B. O homem de espírito vaidoso e altivo, e este Deus o contempla de longe, isto é, o orgulho, o afasta da presença do Senhor. Vamos no Salmo 138, versículo 6. Vamos lá rapidinho. Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo de número 6. Obrigado, irmão Kelso. Mandou aqui uma listinha bonita. Gostei, gostei. É mais ou menos parecida com essa. Rapaz, mas o homem está preparado. O homem está preparado. É parecido. Então o que eu falei não vale para o irmão, esquece. Nosso futuro professor da Bereia. Ei, já estou vendo por fé. Esse homem já ensinando na Bereia, ensinando em vários lugares aí para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Salmo 138, versículo 6. Quem pode ler para nós, abrindo seu áudio? Salmo 138, verso 6, por favor. Ninguém conseguiu encontrar esse salmo? Papai do céu, ele é fácil. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Ei, pastor Francisco, agora só deu no joelho, com força. Com força. Olha esse texto, olha, e ainda lido pelo pastor Francisco, ficou mais bonito. O Senhor é excelso. Isso quer dizer excelso. Contudo, atenta para os humildes. Gente, o Criador dos céus e da terra, ele olha para mim, para você e para cada um de nós, amém, irmãos? O Criador que está lá no trono de glória, ele olha, ó, todos os dias para o irmão Kelso, todos os dias para a irmã Flávia. Ô, minha filha Flávia, tá lá na luta, na batalha com os teus filhos, mas eu estou olhando pela minha filha. O Senhor que é excelso está olhando todo dia para o Jonathan, né? Jonathan está suando a camiseta para sobreviver, mas eu estou abençoando o Jonathan. O Senhor olha para todos nós que dependemos dele. Agora, olha o restante da frase. Os soberbos, ó, o nariz levantado, ele os conhece de longe. Uau! Que Deus nos mantenha na posição de humildade. É difícil em alguns casos, mas temos que lutar para isto. Um intérprete orgulhoso, autossuficiente, presumido, cheio de autoconfiança em sua autocapacidade, não poderá aprofundar-se na interpretação da palavra de Deus. Escute essa letra D aqui é importante. Isso acontece demais. Frequentemente, os obreiros não estão atentos e concentrados nos estudos bíblicos, nem dar-se conta que eles mesmos impedem para si a profundidade no conhecimento do Santo Livro. Observe, não para você ser indiscreto ou indelicado, mas observe aí, quando tiver um evento na sua igreja de estudo bíblico, pregação acontece também, mas em estudo bíblico. Dê uma olhadinha, dê uma passada de olho em cima de 10 pessoas, as que estiverem mais próximas de você. Assim, com bastante discrição. Você vai constatar que de 10 pessoas que estejam perto de você, no momento de um estudo bíblico, de 2 a 3 estão fazendo anotações. Não mais do que isso. Se na sua igreja tiver mais de 3, ó, faça isso. Obrigado, Senhor. Minha igreja estourou os recordes. Mas de 10, entendeu? De 10 pessoas em um dia de estudo bíblico, observe, dê uma passada de olho. Assim de leve. Você vai encontrar de 2 a 3 fazendo anotações. Na pregação piora.
Nenhuma, há no máximo duas, que está ali anotando o que está sendo pregado. De nenhuma, há no máximo duas. Por que isso? Não houve ensino, motivação para a atenção ao estudo da palavra. E isto, estou falando, acontece com os obreiros. Obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, seja lá quem for. Que triste isso, né? A igreja sempre, escutem, será o reflexo da liderança. Ó, pastor dedicado, pastor assíduo, pastor guerreiro, pastor estudante da Bíblia, a igreja vai ser igualzinho. Igualzinho. Agora, o pastor que está nem aí, ó, não tem responsabilidade de ensinar a igreja, leva a igreja na base de eventos, com todo respeito eu digo isso, os eventos são... É importante haver eventos na igreja? Claro, mas evento não é prioridade, evento deveria ser complemento. Prioridade é a oração e estudo da palavra. Isso biblicamente, pelo que o livro de Atos dos Apóstolos nos ensina, oração e estudo sempre é e deveria ser, porém não é, prioridade nas nossas igrejas. Os eventos são complementos, são como... Vou colocar em uma linguagem bem simples. O arroz com feijão e a farofa deveria ser a comida básica, a mais principal, não é? Quem gosta de farofa é nordestino. Carioca também, de vez em quando uma farofinha temperada, né? Estilo carioca, eu sou chegado. Mas, mas vamos Né? lá. Mas hoje em dia o povo está acostumado a tomar complementos vitamínicos a nível espiritual. Um evento aqui, um evento acolá, mas cadê a comida básica, o arroz, feijão? Cadê? Onde está aquele alimento que dá estrutura para o crente aguentar as dificuldades da vida? O Com todo pastor não carinho, quer nem irmãos, pastorar mais. Os pastores nem pastoreiam mais. esse é outro grave problema, minha irmã. Isso aí já é um sintoma de enfermidades espirituais vindas lá de trás que não foram cuidadas, compreende? A senhora falou uma coisa muito delicada. Hoje em dia é muito raro ver pastores querendo receber ajuda de outros pastores. Eu, há 2 meses, eu passei a integrar um grupo de pastores americanos aqui em Orlando, que eu acho muito bonito. Nunca tinha visto isso em nenhum lugar, em anos que eu sou cristão. É uma comunidade interdenominacional entre pastores presbiterianos, batistas, as Assembleias de Deus. O objetivo deles é se encontrarem uma vez por mês para ajudarem a pastorear pastores. Eles oram, fazem cadeia de oração, de jejum, dão apoio para pastores de igreja que estão passando por lutas, dificuldades nas suas congregações. Gente, eu nunca tinha visto isso entre os brasileiros. Eu estou em preto há 2 meses. Toda terceira quarta-feira do mês eles se reúnem aqui em Orlando. 385 a 390 pastores de toda a cidade de Orlando e periferia se reúnem, todos americanos. O único brasileiro sou eu. E ficam olhando para mim, ué, você não está entre os brasileiros? E eu não quero entrar no assunto, deixa quieto. Eu posso estar aqui com vocês? Pode, eles gostaram assim da minha pessoa, da minha simplicidade. Eu sou uma pessoa muito simples, né? Eu tô lá quietinho, não procuro abrir a boca só para falar o suficiente. Eu não quero me expor, mas o meu objetivo não é me expor. O meu objetivo é crescer. E olha, acredita, já são 2 meses, eu já estou crescendo muito, muito com esse grupo de pastores. Eu oro a Deus que Deus mobilize isso na comunidade brasileira, né? Que levante grupo de pastores que se preocupem com a saúde espiritual de pastores. Para que uma coisa que eu vejo hoje, tem pastor de igreja que está lá abandonado, sofrendo e não querendo mais nem pastorear. E outros, vocês sabem, até tirando a própria vida. Mas esse é um outro assunto que a gente não quer entrar nesses pormenores. A humildade
repito, é um fator importante para aprendermos a interpretar corretamente a palavra de Deus. Possuir temor de Deus, está aqui o número 5. Temor de Deus é reverência e obediência a Ele. 6. Ser sábio espiritualmente. 7. Ter fé na palavra de Deus. Estranho isso aqui, né? Ter fé na palavra. Claro. É inoperante e nulo conhecimento da palavra de Deus sem nossa fé sobre e nesta mesma palavra. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então temos que ter fé naquilo que estamos lendo e estudando. 8. Mansidão e quietude. O homem violento em suas palavras, em suas atividades e atitudes, não poderá jamais aprender as coisas de Deus. Tem que ser uma pessoa mansa, uma pessoa quieta, controle no seu domínio próprio para aprender. Do contrário, ela não tem o chamado espírito ensinável. Atentemos ao que nos diz Provérbios 21:5. Vamos a Provérbios? Que livro fantástico! Que livro maravilhoso! Livro de Provérbios. Não sei se alguns de vocês já conseguiram ler os 31 capítulos do livro de Provérbios, mas eu recomendo. É um livro de prática de vida maravilhoso. Provérbios 21:5. Provérbios 21:5. Quem puder abrir aí ler com seu áudio aberto, eu agradeceria de coração. Eu gosto muito de ter a participação dos alunos na leitura dos textos e também nas suas abordagens e participações. Provérbios 21:5. Quem pode ler? Os pensamentos do diligente tendem à abundância, tão certamente quanto a pressa leva à pobreza. Uau! Bateu pesado, irmã Flávia. Bateu pesado nesse texto. Os planos, na tradução dela, os pensamentos. Na minha tradução, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva o quê? À pobreza. Calma. Respira, ó. Conta até 77 e deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Outra coisa importante que já foi falado aqui, né? A unção de Deus na vida da pessoa. Primeira carta de João 2:27, nós tiramos esse trechinho que está aqui na apostila. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira. Olha que interessante. Nós temos dentro de nós, anote isso aqui, ó. Nós temos dentro de nós uma unção. Por quê? Porque o Espírito Santo vive, reside dentro de nós. Essa é uma unção, que ela já está aqui dentro. Obviamente, haverão momentos ou ocorrerão situações que Deus nos acrescenta uma unção a mais, nos dá uma unção adicional. Mas, naturalmente, nós já temos esta unção, que é o próprio Espírito Santo que reside dentro de nós. É o que nossa irmã Monique estava falando agora há pouco, né? Quando ela se converteu, ela não tinha muito entendimento da Bíblia, pelo conhecimento, mas ela tinha uma coisa chamada sentido comum, que a Bíblia chama de discernimento. Quando o Espírito Santo passa a viver dentro de nós, a gente ganha esse discernimento. Ele pode ser um discernimento pequeno, médio ou grande. Ele deve ser desenvolvido, mas seja lá o tamanho do discernimento, seja pequeno. Por pequeno que seja, a pessoa que ouve algo que não encaixa com a Bíblia, ela já se dá conta, caramba, não tem nada a ver. Tá fora do quadradinho, tá fora do eixo, tá fora do que a Escritura Sagrada ensina. Mesmo que a pessoa, entendam, não tenha aquele devido e adequado conhecimento bíblico, mas ela tem o discernimento por causa de quê? De quê? Da unção. Então, minha irmã, meu irmão, agradeça a Deus que nós temos essa unção. Aleluia! Ela já vive aqui, ó, ela já está dentro de você. Quando nós buscamos mais a Deus, Ele nos dá uma unção adicional para nós superarmos lutas, dificuldades, tribulações, expulsarmos espíritos malignos, entende? Essa é chamada unção adicional. Mas nós já temos uma unção própria que está aqui dentro de nós. Agora vamos para a parte número 2. Agora o negócio vai ficar bonito. Princípios elementares da hermenêutica bíblica. Procurem fazer um highlight.
de todos os princípios do mecanismo, da engrenagem de funcionamento da hermenêutica bíblica, essa parte que nós vamos entrar agora, ela é a mais importante. É como você tem um motor no seu carro. O motor de um carro é considerado, eu posso estar errado, embora eu não tenha carro, não posso dirigir por situação, porque eu tenho uma deficiência nos meus olhos, enxergo perfeitamente, mas para dirigir, esquece. Já quebrei vários para-choques de carros, então já desisti, não posso. Eu sou uma pessoa impossibilitada a dirigir, mas não me reclamo que, graças a Deus, estou ainda enxergo, normalmente não para dirigir. Mas vamos, até onde eu conheça, a parte mais importante que existe no automóvel é um motor. Alguém tem carro aí, pode me dizer se estou errado? O motor. Um carro sem motor, de que vale? Pode ter o melhor dos GPS, pode ter o melhor dos carburadores, pode ter o mais caro estofado, jogo de poltronas, pode ter um conjunto de som mais violento, mas se não tiver motor, não vale nada. Pode ter até gasolina, de graça. Mas e aí? E o motor? E o que nós vamos falar agora é parecido. A gente pode ter tudo, mas se não tiver esse motor, que é o chamado a lei dos contextos bíblicos. Vou repetir. O motor da hermenêutica chama-se lei dos contextos bíblicos. De tudo que estamos estudando, ou até onde pudermos estudar nessas um total de 8 aulas, estamos na terceira, então temos 5 pela frente, procure reter, procure se agarrar ao máximo dentro deste motor chamado a lei dos contextos bíblicos. Se você pega bem esse motor, o carro vai dar bem para frente, vai dar bem equilibrado. Vão ter outros princípios que nós vamos estudando ao longo do caminho, mas este é o mais importante. Ele é dividido em 6 contextos. A lei dos contextos bíblicos são divididos em 6 partes. Vamos continuar, vamos começar aqui, ó. Contexto bíblico, de acordo com 2 de Pedro 1:20. A grande maioria dos erros doutrinários, das heresias, das falsas seitas, ocorre pelo emprego do texto sem a devida aplicação de seu contexto. Utilizando o texto bíblico sem o seu contexto, poderemos levar a Bíblia a afirmar o que ela não ensina. Vamos lá, vamos começar por aqui. A diferença entre texto e contexto. Há uma diferença. Texto é a parte que estamos lendo e a parte que devemos concentrar a nossa atenção na leitura para adquirirmos a correta e adequada interpretação. Anotou? Então, esse é o texto, é a parte principal que estamos fazendo a leitura. Agora, o que é o contexto? São os versículos que estão antes e os versículos que estão depois. Mas esse é o caso do contexto imediato. Para entendermos melhor ainda o que é, na verdade, contexto, é todo o conjunto de versículos que estejam relacionados com o assunto do texto. Anote aí. Então, contexto, para ampliar a definição, seria o conjunto de versículos relacionados com o assunto do texto. Exemplo: se o texto fala de amor de Deus, vou dar um exemplo simples de texto. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é o assunto desse texto? O assunto principal: o amor de Deus. Confere? Sim ou não? Confere? Perfeito.
Aí você vai trabalhar com agora os contextos. O contexto imediato, quais seriam? Os versículos que estão antes de João 3,16 e os versículos que estão depois de João 3,16. Mas tem o contexto também remoto, que nós vamos estudar em seguida, que ele está ligado ao contexto referencial da Bíblia. Isso quer dizer que eu, ao interpretar o texto, eu tenho que lançar mão desta lei dos contextos, pois do contrário, eu vou estar pecando, porque nenhum texto da Bíblia pode e deve ser interpretado de forma sozinha, isolada. Isso não funciona. Essa é a razão porque, os Mormons, os Testemunhos de Jeová e os Adventistas do sétimo dia são campeões em pegar o texto bíblico através de versículos isolados. Para piorar, escutem, eu creio que vocês já ouviram falar disso. Os Testemunhos de Jeová, para piorar, criaram a sua própria tradução, a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras. Quantos de vocês sabiam que os Testemunhos de Jeová têm a sua própria tradução da Bíblia? Alguém aqui sabia? Eles têm a sua própria tradução da Bíblia. É estranho demais. Ela é parecida com a nossa Bíblia? Um pouco. Mas tem textos que as diferenças escritas e doutrinárias são aberrantes, são escandalosas. Vou te dar um exemplo. Lá em Gênesis 1, vamos lá, esse texto. Todo mundo conhece Gênesis capítulo 1, e eu quero levar vocês a um texto que todo mundo conhece. Mas na Bíblia dos Testemunhos de Jeová tem outro sentido completamente diferente. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Olha só o que diz, que todos nós, na maioria, sabemos, né? O que contém Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Até aí tudo bem. As Bíblias deles são iguaizinhas. Começa a mudar aqui, ó. No nosso texto conhecido, né, o chamado texto recebido, está escrito: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava ou se movia por sobre as águas, ou sobre a face das águas. Você sabe o que diz a Bíblia dos Testemunhos de Jeová? A terra estava desordenada e destruída. Ok, aí tá, não tem nenhum problema, porque o hebraico diz isso. Havia trevas sobre a face do abismo, igualzinho. Agora, olha o problema. E a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. Hã? Força ativa de Deus. Que isso? Isso quer dizer que os testemunhos de Jeová não creem no Espírito de Deus? Não. Eles não creem no Espírito de Deus. Como é que é isso? Eles creem em Deus Jeová, eles creem em Jesus, mas não como Deus. O quê? Calma, eu vou falar isso um pouquinho mais adiante, para não trazer um pouquinho de confusão. Mas só para vocês entenderem que a Bíblia deles manipula a cabeça da grande maioria das pessoas que não conhecem o Evangelho e dos novos convertidos. O novo convertido, para conversar com o testemunho de Jeová, tem que estar preparado. Senão ele, vai. O pastor, eu não entendi um pouco essa questão do que o senhor comentou do contexto, né? Então, o que o senhor falou, que é a parte principal que estamos lendo, né? Eu não entendi um pouco essa questão. O senhor podia explicar novamente essa Entrar com parte? exemplos. Vamos entrar com exemplos Sim, para entendermos melhor. Vamos trabalhar agora com exemplos bíblicos. É normal que a senhora sim. não entenda, porque nós estamos tecendo o viés teórico. Agora vamos entrar no viés prático, que é pegar os textos e começá-los a interpretar na base do contexto. Vamos lá na letra B. Na letra B diz o seguinte: utilizando o texto bíblico sem o seu contexto, presta atenção, né? Você que tem essa apostila,
Vai lá, ela. Utilizando o texto bíblico sem o seu contexto, poderemos levar a Bíblia a afirmar o que ela não ensina. Por exemplo, a Bíblia ensina taxativamente que o suicídio é algo aprovado por Deus? Não. Não temos nenhum texto, nem direto ou indireto, que nos ensine isso. Entretanto, escute agora. Se você pega textos isolados, você pode sustentar o suicídio com uma prática bíblica. Olha só aqui os textos que nós separamos. Mateus 27:5 e Lucas 10:37. Se eu pego esses dois textos separados e isolados, olha o problema que vai dar. Mateus 27:5 está escrito: retirou-se e foi se enforcar. Se você quiser comparar na sua Bíblia, tá lá, porque eu tirei só essa parte do texto. E Lucas 10:37, o que diz? Vai e faze da mesma maneira. Entenderam? Se você pega Mateus 27:5 isoladamente, Lucas 10:37 isoladamente, e liga os dois, o que você vai dizer? Que o suicídio é aprovado por Deus. Alguém conseguiu entender? Que diz, ó, e retirou-se e foi se enforcar. Vai e faz da mesma maneira. Uau! 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 Vou dar outro texto. Aí é só um. Mas se você interpretar esse texto sozinho, não levando em consideração o contexto histórico, dá problema. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Vou dar agora vários exemplos, vários. Alguns estão na apostila, outros não vão estar. Então, os que não estão, você vai anotá-los, por gentileza, que vai ajudar você a entender melhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 6. Quem pode ler para mim? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 6. Quem pode ler, por favor? Qualquer um de vocês pode abrir o balde e ler. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente, tosquiar-se ou raspa-se que põe o véu. Obrigado, irmã Gleice. Na minha tradução, que é Almeida Revista Atualizada, diz: portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Vamos lá. Qual é o problema desse texto, se eu interpreto ele ao pé da letra, ou seja, isoladamente? Vocês já ouviram igrejas pentecostais no Brasil, aqui também tem visto entre os hispanos, que as mulheres usam véu na cabeça? Sim ou não? Quantos já viram? Aqui nos Estados Unidos. Da onde eles tiraram esse costume de as mulheres usarem véu? Baseado nesse texto. Segundo eles interpretam isoladamente esse texto. É uma doutrina, é um ensino bíblico voltado para a mulher demonstrar reverência na presença de Deus. É isso que eles ensinam. A congregação cristã no Brasil, por exemplo, foi a primeira, né, em 1931, a lançar essa doutrina. E aí espalhou-se para algumas igrejas pentecostais no Brasil. Na Argentina, as igrejas ucranianas trouxeram esse costume da Ucrânia e da Rússia, entendem? Porque estão pegando o texto sozinho, isoladamente. Mas o texto sozinho, isolado, nos ensina isso? Não. Eu posso criar essa ideia, mas quando eu estudo pelo contexto histórico, aí eu descubro que esse texto não tem validade na questão da mulher obrigatoriamente usar o véu. Aí você vai lá no contexto histórico. E como é que eu faço isso?
Para eu entender o contexto histórico de 1 de Coríntios 11:6, eu sou obrigado a ler o capítulo, escute, 8, 9, 10 e 11. Quando eu leio esses 4 capítulos juntos, eu vou descobrir uma parte do contexto histórico que me obrigará a fazer uma investigação da história da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aí eu vou descobrir o seguinte: número 1, a igreja de Corinto estava na Grécia. Número 2, Paulo havia sido seu fundador. Número 3, a igreja de Corinto, ou a cidade de Corinto, era considerada uma das mais idólatras do mundo grego daquela época. Número 5, haviam mais de 150 a 220 templos dedicados aos deuses gregos. Número 7, o templo de Afrodita era o maior e o mais importante de todos os templos dos deuses gregos estabelecido ali na cidade de Corinto. É a chamada deusa do amor, do sexo livre. E como havia um templo enorme de Afrodita em Corinto, totalmente normal que existissem sacerdotisas oferecendo, adoração, culto e oferendas a Afrodita, ou Afrodite, em uma outra versão. Só que, além das adoradoras ou adoradores de Afrodite ou Afrodita, haviam as sacerdotisas prostitutas, que elas faziam negócio entre comércio e religião, E elas caminhavam soltas pelas ruas de Corinto, porque ali era um ambiente propício para, ao mesmo tempo, elas fazerem o seu negócio, ou seja, a venda dos seus corpos, ligado à religião, ou seja, a adoração à deusa do amor. Como essas mulheres eram identificadas nas ruas? Seu cabelo ou era rapado ou bem curtinho. Aí entra uma questão curiosa. Quando Paulo chega a Corinto, prega o evangelho, o que acontece? Um rebuliço. Jesus começa a salvar muita gente. E dentre essa gente salva, quem estava? As sacerdotisas prostitutas. Rapaz, aí deu BO, como diz nós brasileiros. Elas entram para a igreja. Aí elas geram murmuração. Pô, o que essas mulheres estão fazendo aqui? Elas são prostitutas, são sacerdotisas prostitutas. Calma, calma. Elas tiveram uma experiência com Jesus. Não, mas olha só como elas estão. Pelo cortado, rapado. Olha a indecência na casa de Deus. Aí o Espírito Santo orienta Paulo. Paulo, faz o seguinte, escreve e avisa. Se é indecoroso, se é indecente a igreja receber essas mulheres de pelo rapado ou cortado, que elas temporariamente, até o cabelo crescer, que usem o véu. Aí, rapou a boca de todo mundo. Aí vamos todo mundo colocar véu. Aí passa o tempo que o cabelo cresce, tira o véu e pronto. Não há mais necessidade de usar o véu. Mas o véu entrava como substituto ao cabelo. Alguém sabia desse pano fundo histórico, esse contexto histórico ou não? Poucos. Isso é importante. Então, irmã Monique, irmãos, nenhum texto pode ser interpretado sozinho, isolado. A gente tem que buscar, então, dentro dos contextos que eu vou mencioná-los agora, qual deles se encaixaria mais rapidamente ou mais imediatamente para dar a correta interpretação daquilo que estamos lendo. Letra C, olha lá. No contexto bíblico, o intérprete deve levar em conta o seguinte: o contexto geral, o contexto imediato, aí os versículos que estão antes e depois. O contexto remoto, os versículos que estão longe do texto, mas falam do mesmo assunto. O contexto referencial,
o contexto histórico que acabamos de citar agora e o contexto literário. Ou seja, que tipo de literatura daquele texto, ou que gênero de literatura que estamos lendo no texto em questão. Por quê? Porque tem textos na Bíblia que você vai ler, o gênero é de poesia. Concordam? Que está lá no livro dos Salmos, Provérbios, algumas partes de Eclesiastes e Cantares de Salomão. O texto que eu posso estar lendo tem contexto, tem conteúdo histórico. Aí pode ser o primeiro e segundo livro de Samuel, o livro de Josué, ou o livro de Atos dos Apóstolos, porque esse é um contexto literário voltado para a história, ou seja, ele além de ser um contexto histórico, ele também tem o sentido do contexto literário voltado para a história. Então nós temos que identificar no contexto literário os estilos de literatura, poesia, biografia, história, profecia, etc, etc. Vamos, portanto, à continuação. Nós temos 15 minutos para terminar e temos que corrigir os exercícios do 1 a 10. Tá, mas vamos lá. Vamos começar pelo menos com 2, que vai dar tempo para nós fazermos a correção dos exercícios. Vamos, portanto, à continuação estudar as diferentes formas de contexto, uma de cada vez, para que a gente não se atropele ou faça confusão entre um e outro. Vamos lá. Contexto geral da Bíblia. Geral. Ele tem 3 características que não podem ser esquecidas. Primeiro, ele abrange a Bíblia como um todo, de forma panorâmica. Revela o fato de que há analogia geral. O que é analogia? A comparação. Anote aí a palavra analogia. Analogia quer dizer comparação. Esse termo analogia é muito usado na teologia, por isso que a gente usa a palavra analogia para você ficar acostumado a entender que analogia quer dizer comparação. Que a analogia geral da Bíblia é uma realidade indubitável. Isto é, nela não existem contradições. Este princípio é muito importante para um intérprete. Deixa eu fazer aqui umas 2 ou 3 perguntinhas e você vai se lembrar com facilidade. Na Bíblia, existem pelo menos 4, 1, 2, 3, 4. Presta atenção, 4 temas ou assuntos que eu vou encontrar praticamente em todos os 66 livros. Vou repetir. Na Bíblia Sagrada, eu pelo menos vou encontrar 4 temas ou assuntos que vão estar aparecendo em cada um dos 66 livros. Qual seria o primeiro deles? Vamos colocar na ordem, né? São 4 assuntos, o mais importante, o segundo menos importante, o terceiro e o quarto. Qual é o tema mais importante que você encontra em todos os 66 livros, por igual? Alguém Jesus imagina qual Cristo? seria? Jesus Cristo. Sim. Tem que nevar mais, para abrir mais unção. Jesus Cristo. Ele é falado de Gênesis ao Apocalipse. Que, se você quer uma listinha, depois eu vou postar lá no grupo. Jesus em todos os 66 livros da Bíblia. Jesus no Gênesis, Jesus no Êxodo, Jesus no Levítico, Jesus em Números, Jesus em Deuteronômio. Vamos embora. Peraí, eu só pensava que era só no Novo Testamento. Pensava, mas ele está em toda a Bíblia. Esse é o assunto que domina toda a Bíblia. Qual é o segundo? É fácil, poxa vida. A irmã Gleice já jogou o anzol com a isca gorda, com a isca suculenta. A Agora cruz de só Cristo. puxar. Salvação. 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 De Gênesis ao Apocalipse. Esse é o segundo assunto mais falado, mais estudado. O terceiro, vamos lá. Esse é fácil. Arrependimento, Pecado. pecado, é. Pecado. É o terceiro tema mais completo, ou seja, aparece em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Aí vem o quarto assunto que nossa irmã, não é, Monique já colocou, eu vou dar 40 para ela, que é o arrependimento.
Então, a irmã Monique já levou 40. Ah, irmã Monique, a unção está aí, em Mount Vernon. Meu Deus, 40 pontos para a irmã Monique. E o quarto assunto, tema, falado de Gênesis ao Apocalipse, é arrependimento. Então, assim que funciona o contexto geral da Bíblia. Ou seja, eu vou analisar a Bíblia e vou dar a correta interpretação baseada naquilo que eu vejo em toda a Bíblia. Esse é o contexto geral. Vai me ajudar o quê? A interpretar aquele texto que eu estou lendo. Vamos ao número 2. O contexto imediato. Aquele que se situa, que se coloca antes ou depois do texto, que pode ser lido ou estudado. A lei do contexto imediato ele é muito usado pelos pregadores quando fazem os seus sermões, sobretudo o sermão textual ou sermão temático. Vamos chegar lá nessa matéria. Homilética, a arte de pregar sermões. Ei, vai ser bonito. Quem já prega vai pregar melhor. Quem já não prega vai começar a pregar igual a papagaio animado. Ei, meu pai, nós demos uma aula de homilética há 2 meses. Pensa num grupo de 6 irmãs tímidas, assim, ó. Não abriam boca para nada. Falei, vou fazer essas irmãs falarem, nem que seja mistério, elas vão falar. Uma aula que foi bem difícil. Né? Fizemos num dos nossos núcleos, né, de 9 da manhã e 5 da tarde, até o meio-dia as irmãs estavam de boquinha fechada. Eu falei, papai do céu, não é possível. Nossa, essas mulheres vão começar a falar. Depois do almoço elas voltaram, boca fechada. Aí eu comecei com um jeitinho usar técnicas, que a homilética tem técnicas, né? Vocês vão observar isso. Quando eu comecei a lançar a primeira, a segunda, a terceira incomodou uma irmã, a mais tímida. Começou a falar, baixinho, mas começou. Resumindo, irmãos, quando terminamos a aula, aquele grupo de irmãs tímidas, pela primeira vez na vida delas, já estava apresentando um sermão de 5 minutos. E eu me emocionei. Eu falei, os mudos falam quando Jesus opera. e estavam mudas pela timidez. Porque todos nós temos esse potencial escondido, guardado. Mas isso eu vou deixar para a matéria de homilética, quando nós chegarmos lá. Né? Então, se tiver alguém aqui tímido, eu vou ajudar, com a graça de Deus, né? Primeiramente com a graça de Deus, a você falar. Mesmo que você fique, ó, por um bom tempo, mas vai começar a se soltar. Vamos então, para fechar a aula de hoje, o contexto remoto da Bíblia, para fechar. Número 3. E aquele que está situado a uma longa distância do texto em consideração, mas tendo com ele conexão ao tema proposto ou a ser estudado. Eu não vou ler agora, porque eu vou voltar nessa parte da próxima aula, mas você em casa pode ler com atenção Êxodo 8:10 e Números 33:4. Eles falam exatamente do mesmo assunto. Só ler com atenção. Êxodo 8:10, Números 33:4, e vocês vão encontrar o quê? O mesmo assunto, igualzinho, só que distante um do outro. Igual acontece com Números 12:37 e Números 20, verso 16. São textos, entende? Separados, distantes, mas falam do mesmo assunto. O mesmo acontece com Ezequiel 1:5-14, combinado com Ezequiel 10:20. Fala do mesmíssimo assunto. E Êxodo 12:8, combinado com Deuteronômio 16:3, falam exatamente do mesmo assunto. Isso aqui é importante para nós darmos a correta interpretação daquilo que estamos lendo ou estudando. É o que nós falamos anteriormente. Estamos usando o que é a analogia, a comparação, que é válida também para este tipo de contexto. Antes que eu me esqueça, antes de nós passarmos a correção dos exercícios, está lá no grupo, você pode conferir. Está lá no grupo 2 concordâncias bíblicas que eu postei. Essas concordâncias estão disponíveis no Amazon. Na verdade, elas são a mesma, só que com a capa antiga e a capa nova da Sociedade Bíblica do Brasil. Por que uma concordância é importante?
ela vai ajudar você, aluno, a localizar todas as palavras da Bíblia em ordem alfabética e desta maneira você vai entender a importância do uso desses contextos. Exemplo, a palavra amor. A palavra amor aparece quantas vezes em quais versículos das Escrituras? Aí essa concordância vai te dar uma lista enorme de toda a ocorrência, as ocorrências da palavra amor. A palavra Jesus, o nome Jesus. Aonde aparece o nome Jesus? Aí você vai por ordem alfabética. Ela está no valor, deixa eu ver aqui, já vou dizer agora. A primeira capa saiu de não está à venda mais. A segunda em reais no Brasil está R$ 60, R$ 59,90. Aqui está numa base de 20, US$ 25. Se você conhece alguém que vai para o Brasil, valeria a pena trazer algumas, não é? Ou para você, ou para os seus irmãos, amigos, enfim. Ela é útil demais. Ela mais ou menos tem 1.200 páginas. É um dicionário? Não é um dicionário. É um livro que cataloga as palavras e os nomes bíblicos para você ter a fácil localização dentro da Bíblia e ter essas palavras em consideração para trabalhar com a questão dos contextos, certo? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre o contexto remoto da Bíblia, tá? Não esqueça, próxima aula, dia 3 de fevereiro. E aí vamos avançar no contexto referencial, nas referências verbais, nas referências reais, contexto histórico, contexto literário. Ou seja, de tudo que estamos estudando, procure ter em mente, primeiramente e acima de tudo, esta lei dos contextos. Você conseguindo reter, guardar boa parte de funcionamentos desses contextos, vai ajudar demais nos vários outros passos que vocês terão que tomar para a correta interpretação do texto. Vamos então corrigir as páginas que já nos propusemos a fazê-lo. Página 11 e 12 dos exercícios do bloco 1, do número 1 ao número 10. Eu já adianto que na próxima aula, se Deus quiser, irmã Monique e outros que não receberam a apostila já terão nas suas mãos, né? E aí vão estar felizes da vida desenhando. Vamos lá. Na próxima aula eu gostaria, por favor, por gentileza, que já fizéssemos todos os exercícios da página 13, 14 e 15. Repito, páginas 13, 14 e 15. E aí vamos corrigi-los na próxima aula. 13, 14 e 15. Agora, nesse momento, estaremos corrigindo das páginas 11 e 12. Assinale com X a única alternativa correta, porque em cima desses exercícios nós vamos selecionar, não todos, mas um grupo de exercícios, e em cima deste grupo que vamos selecionar, aí sim estaremos extraindo a provinha que vai acontecer, permitindo Deus, no dia 9 de março. Ih, pastor, tá longe. 9 de março, tá longe. Mas daqui a pouquinho tá pertinho da gente. Tá bom? Mas vamos lá. Número 1. Hermenêutica quer dizer... Qual é a letra? C. Ah lá, irmã Jocélia não pensou, ela nem piscou. Eu estava percebendo ali, ela foi direto. Letra C. A arte de interpretar textos. C de casa. Aqui não tem mistério. É só tá ligado. Se não tiver ligado, aí você perde a conexão. 2. Outra fácil, ó. A irmã gêmea da hermenêutica se chama... D. D. Exegese. D de dado. 2. D. Exegese. Número 3. É o estudo das palavras nos idiomas
originais. Outra facílima. Letra? B. Repita de novo. B. B de bola, exegese. B de bola, exegese. Número 4. De acordo com a mitologia grega, era considerado o porta-voz dos deuses onde originou-se a palavra hermenêutica. Outra fácil. 4, qual a letra? D de dado. D. D de dado. Hermes. Número 4. Número 5. Requisitos que o hermeneuta das Sagradas Escrituras necessita possuir. Aqui, cuidado, aqui é pegadinha. Eu não sou Faustão, mas eu faço pegadinhas de vez em quando, tá bom? Número 5. Muito cuidado aqui. Qual é a letra correta? D de dado. D. D de dado. A irmã D de Josélia dado. não tá ela tomou um bom café hoje, né? Ela tá ligada. D de dado. Ela não pisca, gente. É só observar o vídeo. Ela não pisca. Ela vai com uma segurança que dá gosto para todos nós nos inspirarmos. Número 5. D de dado. Porque eu fiz aqui uma combinação de palavras para obrigatoriamente confundir a você, aluno, para saber se estava ligado ou não. Vamos lá, vamos lá. Número 6. No contexto bíblico, acabamos de estudar agorinha, pouquinho. No contexto bíblico, o intérprete necessita levar em conta o seguinte. Cuidado aqui, outra pegadinha. Vamos lá. Qual é a letra correta? B de bola. C? C. Oh. Yep. Yep. Porque, olha que curioso, na listinha, na página 6, eu não menciono o contexto cultural. Perceberam? Porque ele está dentro do contexto histórico. Eu confundi porque justamente a gente tem que levar em consideração a cultura A das cultura. pessoas para que nós vamos falar. Isso, mas aí está dentro do contexto histórico. Ok. Porque o contexto histórico ele é vasto, ele abre vários leques. Claro, a gente ainda não entrou na abordagem aqui na aula, mas se a senhora lesse assim, um pouquinho mais. Mas a senhora tá bem, você tá excelente, você tá no Tá no caminho. caminho, tá no caminho. Tá excelente, não tem problema. Só foi um deslize de 1 milímetro. 1 milímetro. Então é a letra C. É a letra C. Contextos remoto, histórico, referencial, imediato e geral. Então, 5 letras C de casa. O contexto geral da Bíblia. Esse é facílimo. Qual é a letra correta? Número 7. D de dado. D. D de dado, perfeito. Revela a Bíblia como um todo panoramicamente. Essa aqui também é fácil se o aluno já pôde ler essa parte. Número 8. O contexto referencial da Bíblia. Qual é a letra correta? B. B de B bola. de bola. Toda doutrina deve ser confirmada, aprovada e apoiada por referências apropriadas. Número 9, o contexto histórico da Bíblia. Essa é fácil. Qual é a letra correta? B. Ai, alguém tá na corda bamba. Ai, papai do céu, onde eu vou? Para onde eu vou? Para cima ou para baixo? Para baixo, para cima. Número 9, qual é a letra? Fiz isso de propósito para confundir vocês, para saber quem tá ligado. Eu Ninguém coloquei consegue a acertar. letra A. Letra A, corretíssimo, irmã Jocélia, olha lá. Ela corrigiu rapidinho, né, o deslize de 1 milímetro, agora fechou tudo, pronto, compensou. A senhora deslizou 1 milímetro, agora regressou 4 milímetros, a senhora fechou bonito. Letra A, é o método divino para falar-nos por meio dos feitos humanos. Não é o que a história nos ensina, os feitos da humanidade, os feitos dos personagens da Bíblia? Para fechar com chave de ouro, número 10. O contexto literário da Bíblia. Cuidado, aqui tem uma pegadinha. Qual é a letra correta? Eu Se coloquei. você leu com atenção o conteúdo do contexto literário, vai matar a charada, rápido. A. Letra D. D.
D. Trabalha com a lei da dupla referência. Yap. É parte do contexto literário. Ok. Mas aqui estou falando do contexto literário. Porque um expositor arrisca-se a cometer erros de exegese ao depender de que o verso seja um parágrafo. Corretíssimo. Mas eu não estou me referindo ao contexto literário. Estou me referindo à exegese. Então consegui confundir alguns. Perfeito, meus irmãos. Para quem perdeu o trem, vou repetir as letras. 1, C de casa. 2, D de dado. 3, B de bola. 4, D de dado. 5, D de dado. 6, C de casa. 7, D de dado. 8, B de bola. 9, A de Antônio. E 10, D de dado. Anotadinho, gente? Anotadinho? Próxima aula, então, estaremos corrigindo as páginas 13, 14 e 15. Dê uma olhadinha nessas partes também. Vai ser super interessante. E na próxima aula, dia 3 de fevereiro, meu Deus, janeiro já está indo embora. A gente está dando tchau. E vocês aí do norte estão dando tchau branquinhos, graças a Deus, né? Mas já vão ficar enxutos depois. Vocês vão ficar com saudades da branquinha, né? Que dá problema, dá. Mas eu tenho saudades da branquinha. Ei, papai. Meus irmãos, muito obrigado de coração pelo esforço que cada um de vocês colocaram para estarem aqui. Pastores Claudiane e Larice, Deus os abençoe. Na próxima aula estarei vendo o rostinho de vocês abençoado. O problema vai ser rapidamente corrigido. Jesus Amém, vai abençoar vocês vão tocar o botãozinho lá certinho. Amém, vai dar certo. Se eu pudesse fazer um voo aí só para ajudar vocês, tá complicado, né? Eu pegar o avião daqui, né? Se fosse ali do outro lado da rua, eu faria isso, né? Mas 2.000 quilômetros tá complicado. Deus abençoe, meus pastores. Muito obrigado pela participação. Irmã Jocélia, parece que ela está no estúdio da BBC de Londres. Está bem montada, bem arrumada. Meu Deus, Deus abençoe, irmã Jocélia. Obrigado. Amém. Irmã Francisca Monique, vai ter a sua apostila lá, irmã Monique. E o seu computador vai estar configurado, como Deus manda, e a senhora vai ficar próxima da vida como uma boa carioca, feliz da vida. Pastor Francisco, Deus continue abençoando o senhor, sua casa, sua família, seu ministério. Continue bonito como o senhor está, porque quem é o culpado é a senhora, sua esposa. Está lhe cuidando muito bem. Quero ainda ter a alegria de lhe conhecer, lhe abraçar pessoalmente. E aquele negócio do almoço ainda está de pé. A gente vai procurar combinar da melhor maneira possível. Mãe Flávia, continue na sua batalha, vencendo no poderoso nome de Jesus. Feliz demais que a senhora continua conosco, né? Eu fiquei esses dias triste pensando, será que a irmã Flávia vai sair fora? Não pode, não. Vou fazer de tudo para segurar essa mulher de Deus. Pastor, querer eu não quero, pastor. E se depender de mim, você vai estar agarradinha conosco, se Deus quiser. Amém. Arthur, Deus continue abençoando os bereanos. Estou acompanhando, né? Os lives estão, nota 200. Parabéns. Olha, amém, pastor, obrigado. Eu não imaginava, eu já sabia que Deus ia abençoar a qualidade, mas tá, olha, subindo e subindo, subindo, subindo. Obrigado. Tá Deus excelente. abençoe. Que Deus continue mantendo vocês nesse caminho e ter bons palestrantes, né? Porque também o segredo é ter um bom conteúdo para a apresentação da mídia. Deus continue abençoando e usando poderosamente. Um abraço no Roger e em toda a sua equipe aí. Irmão Pode Ricardo deixar. E irmã Fabiana, que bom ver vocês. Ei, esses dois anjos de Jesus, Deus continua abençoando. Irmã Gleice, continua nesse manto de unção que está cobrindo a senhora. Irmã Camila, que bom ter a senhora conosco. A senhora não sabe como é importante, né? Esse seu sorriso diz que o seu coração está contente, e o nosso também, né? Porque a sua alegria é a nossa alegria. Deus continue abençoando a senhora, sua família, seu esposo, sua casa, e continue firme, que Jesus tem muito ainda a realizar na sua vida. E Jonathan, Kelson, brigadão, 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 sem palavras. Se Amém, você que já pastor. fez
Você que já fez o pagamento da mensalidade de janeiro, obrigado, ó, beijão no coração. Você que ainda não fez, até sábado você pode fazer sem a multinha dos $10. Mas quem já fez, tá tudo certo. Quem não fez, aí tem que pensar, epa, eu tenho que me organizar até sábado. No domingo você pode pagar? Pode, só com a multinha dos $10. Vamos agradecer a Deus em oração. Irmã Gleice Kelly, oh meu Deus, esse manto aqui está me inspirando, né? Ela está com a unção da oração. Então, esse manto aí com manto de oração, a senhora vai nos despedir, por favor, com uma palavra de oração. Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Obrigado pela participação, obrigado pelo esforço que cada um tem de estar aqui. Estaremos juntos próxima terça-feira, dia 3. Que o Espírito Santo conceda a vocês graça, vitória, alegria, saúde, conquistas e uma semana abençoada no poderoso nome de Jesus. Com vocês, a mulher que abre a boca e Deus responde, a mulher que ora Eita, Glória, e Deus recebo, ouve. recebo. Irmã Gleice Kelly, orando e agradecendo pela aula de hoje. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, estamos aqui diante de Ti. Primeiramente, para te agradecer, ó Pai, por essa aula, por esse momento, ó Pai, de aprendizado da Tua palavra. Senhor, continua abençoando, ó Pai, do Teu servo, ó Pai, guiando, ó Pai, e dando ele, ó Pai, sabedoria cada vez mais, para poder nos ensinar, ó Pai, a Tua palavra. Nós possamos, ó Pai, aprender, guardar e praticar, ó Pai, cada dia mais os Teus ensinamentos. Senhor, abençoa a vida de cada aluno, aqueles que estão presentes, aqueles que não estão, por algum motivo. O Senhor conhece, ó Pai, Ele sabe a necessidade de cada um. Abençoe a vida de cada um, Senhor. Dá-nos vitórias, Senhor. Dá-nos, ó Pai, uma semana abençoada na Tua presença e um retorno, ó Pai, semana que vem para mais uma aula, Senhor. Abençoe a vida do Teu servo, abençoe a vida de cada um presente, que eu te peço, ó Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Preparados para a próxima aula, que é a quarta aula, e Jesus vai falar forte. Nosso lema: seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória, o poder para todos. Beijão quente no coração Tchau, de vocês tchau. nessa Fiquem geladeira. com Deus, irmãos. Deus Deus abençoe. abençoe. Só a todos. Vejo vocês próxima semana. Muito obrigado. Boa noite, bom descanso. Boa semana. Paz do Senhor para todos. Amém, pastor. Daqui a pouquinho, em 1 hora, o vídeo já lá no grupo. Paz do Senhor.